Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então ao primeiro modo de transferência de calor que a gente vai estudar, que é a condução térmica, né? Então a gente vai ver a equação de condução de calor hoje na aula. Vocês já sabem como é que funciona o fenômeno de condução, né, de calor. A gente vai ver um pouco mais especificidades sobre ele e vamos desenvolver da equação de condução de calor para alguns sistemas diferentes, né? Cartesiano, polar. Vamos lá, então. As aplicações que eu tenho, né? A transferência de calor é caracterizada pela transferência de energia de partículas mais energéticas de uma substância para vizinhas menos energéticas, né? Então, a gente tem na transferência de calor, como usando o termo errado, né? Mas a força motriz, o meu ΔT. Isso aqui na transferência de calor, não só por condução, né? Em qualquer mecanismo. Assim como quando eu tenho movimentação de um fluido, eu tenho como essa força motriz que causa essa movimentação um ΔP, né, uma variação de pressão. No caso da transferência de calor, eu tenho um ΔT. Se fosse uma corrente elétrica, seria a diferença de potencial elétrico, né, o ΔV ali, a tensão que a gente chama, né? Então, eu posso ter condução de calor em sólidos, bem comum, bem característico, fica bem evidente para a gente, mas eu também posso ter em líquidos e gases, né? Isso ocorre se eles estiverem de forma estática. A gente vai ver melhor que um caso de convecção com um fluido estático, a gente caracteriza que é um caso de difusão de calor ou transferência de calor por condução, não é a mesma coisa esse termo, difusão de calor ou difusão, essa esse movimento aleatório que eu tenho, né? Ou tenho calor passando por difusão, ou eu posso ter moléculas, né, em movimentos aleatórios, uma entrando na outra, por causa de difusão, né? Então, em líquidos e gases, a condução deve-se à colisão e difusão das moléculas em seus movimentos aleatórios, né? Nos sólidos é devido à combinação de vibração, né, que a gente vai chamar de ondas de treliça ou fônons, com o movimento aleatório de elétrons. Então, se eu tenho sólidos que não são muito bons condutores, a transferência de calor vai ser predominantemente por ondas de treliça, né? Vocês lembram daquelas estruturas cúbicas que a gente vê, né, nas disciplinas? Então, um átomo ligado ao outro, né? Eu vou transferir calor por essa movimentação aleatória de um para o outro. E eu tenho também a nuvem de elétrons livres, que é o que vai fazer metais serem bons condutores elétricos, né? Então, para bons condutores, predomina a transferência de calor por transporte de elétrons livres, ok? Transferência de calor ela tem uma característica, né, bem evidente, ela tem uma direção e magnitude, então ela é vetorial, ok? Tem um vetor, uma direção e uma magnitude. A taxa de condução na direção especificada é proporcional ao gradiente de temperatura, como a gente viu, né, ΔT. Eu quero que vocês assistam um vídeo aula sobre o operador del. Ele está na playlist de refrigeração, tá? É importante vocês terem uma noção do que ele faz, né? Se é um divergente, se é, né, bom, vocês vão ver, né? Se é gradiente, divergente, ok? Variação da temperatura com a distância na mesma direção. A gente vai ver, né? E a temperatura, apesar de estar bem associada à temperatura com transferência de calor, a temperatura é escalar, né? Eu tenho um campo de temperatura. E geralmente esse é o objetivo que a gente vai ter, né, na disciplina. Com um campo de temperatura, a gente consegue calcular a taxa de transferência de calor, a gente consegue calcular muitas coisas, né? Então o objetivo vai ser obter esse campo de temperatura. Assim como quando eu vou fazer uma análise de mecânica dos fluidos, eu quero saber qual é o campo de velocidades ou o campo de pressão, né? Então, para cada ponto x, y, z em um dado tempo t, eu vou ter uma temperatura, certo? Então, a temperatura é função de x, y, z e um tempo, né? É um escalar. Cada ponto daqueles, em um intervalo de tempo, eu tenho um número. Essa temperatura, eu não vou dizer que é 15 graus para a direita, né? Isso não... É só 15 graus naquele ponto, né? Agora, a transferência de calor, daí sim, eu tenho que dizer para onde é que ela está indo, ok? Então a gente pode chamar também, tem algumas características que a gente pode falar da transferência de calor, né? Se for em regime permanente, não varia com o tempo, daí a gente descarta o tempo. Se for tridimensional, considera x, y, z, bidimensional considera só duas dimensões e unidimensional apenas uma, né? Então a gente pode caracterizar isso para simplificar um pouco.
Então, muitos problemas vão ser regime permanente, muitos problemas que não são, na realidade, regime permanente, a gente pode considerar na engenharia se o intervalo de variação desse campo escalar é muito maior. A câmera tá dando umas travadas, gente. Eu acho que é um problema com a internet que tem que resolver depois. Mas se esse intervalo é muito maior do que o que eu estou analisando ali, né? Se eu estou analisando um intervalo pequenininho de tempo ali, onde a variação da temperatura não foi muito grande, eu posso considerar ali o regime permanente, né? Ou muitos casos, por exemplo, eu vou estudar o isolamento térmico de uma casa. Eu pego a pior condição possível, né? E considero um regime permanente para aquela condição. Né? Por exemplo, eu estou trabalhando com isolamento térmico numa região muito fria, né? onde neva. Então, eu considero a temperatura dentro da casa uma temperatura ideal para o conforto térmico. A temperatura na rua, uma menor temperatura, ou próximo disso da temperatura que eu consigo naquela região. E considero aquilo um regime permanente para ver o, qual isolamento térmico eu vou ter para manter um aquecedor ali, né? Um ambiente aquecido. Então eu posso dimensionar as duas coisas, né? Que vão estar entrelaçadas, que é o aquecedor e o isolamento térmico, né? Então muitas vezes a gente faz isso, a gente pega um problema que não é regime permanente e transforma em regime permanente, né? Como eu falei, a força motriz da transferência de calor é a temperatura, aqui está um termo errado, né? Mas é só para ter uma noção. Ah, Uma coisa importante para vocês notarem, para não ter mais confusão, assim, porque a gente vai ver que tem um sinal de negativo na lei de Fourier, é que eu considero positivo quando está em direção mais X, transferência de calor é positiva. Então, por exemplo, aqui eu tenho meio quente para o meio frio. Então, a transferência de calor, né? O meu Q ponto aqui, né? Vai ocorrer na direção positiva. Se for o contrário, direção menos X, menos 500 watts, né? Outra coisa, né? Eu tenho que ter a magnitude no ponto A, se eu estou observando o ponto A, que é a batata assada quente, né? E a magnitude e direção do fluxo de calor no mesmo ponto. Eu preciso dizer isso aqui, né? Eu preciso daí ah, apontar para onde é que está acontecendo. Porque se essa batata estivesse ainda dentro do forno, esse 80 watts por metro quadrado poderia ser na direção oposta, né? Entrando na batata, tá? Transferência de calor entrando. Mas se eu estou esfriando ela, eu vou ter essa direção contrária, né? Então depende para onde eu orientei, eu vou ter um positivo ou um negativo, né? Eu posso dizer daí que se for para dentro, eu tenho um ganho térmico para a batata, e se for para fora, daí tem uma perda, né, térmica. Coordenadas. A gente vai trabalhar com alguns sistemas de coordenada, né? O mais comum aí que vocês conseguem visualizar e é o mais fácil de trabalhar, eu sei, né? Que para muitos vai ser o mais fácil de imaginar e trabalhar, é o cartesiano, ou coordenadas retangulares, né? X, Y, Z. Mas muitos problemas de engenharia a gente vai estar trabalhando com geometrias diferentes. Então, se tu, claro, todos eles podem ser modelados cartesiano, sem problemas, mas não sem problemas, né? Ele vai ter um problema de que vai ser muito mais difícil, né? Algumas simplificações que eu posso fazer assumindo uma certa geometria e usando outro tipo de sistema de coordenada, eu não vou poder fazer se eu considerar tudo retangular, ok? Então fica mais fácil, né, trabalhar em sistemas cilíndricos, coordenadas cilíndricas, que daí eu tenho um raio, né, um ângulo aqui, e z, e coordenadas esféricas, né, também, raio e dois ângulos aí, um φ e um θ, aqui um φ e um z, ok? Se for regime permanente eu tenho só isso, se for transiente, né, eu tenho o tempo também, influenciando, né, nessas condições, ok? Bom, entre transiente e permanente. Aqui eu já comentei um pouco com vocês, né, sobre o transiente e permanente. Ah, por exemplo, esse caso, eu tenho uma variação de tempo grande e manteve as temperaturas, né? Então eu posso dizer que é um regime permanente. E ali embaixo, transiente, né? Isso vai também depender, como eu falei, muito do intervalo que a gente está estudando, do que a gente está estudando. Aquele caso ali de cima pode ser que das 2 às 5 se manteve praticamente constante, mas depois vai alterar. Então, na verdade, ele não é permanente, mas para aquele intervalo ele funciona como permanente, né? Isso pode acontecer. Por exemplo, se eu coloco uma comida no freezer, né? Se eu estou estudando o comportamento daquilo ali,
Isso eu posso usar não só por freezer, mas tem aqueles frigoríficos para congelar, por exemplo, aqueles filezinhos de frango separado, né? Eu tenho uma esteira que vai entrar numa câmara fria, ela vai resfriar aquilo ali e tem um tempo que leva para resfriar até a saída, para depois eu poder embalar eles não congelarem todos, né? Daí tem aqueles sacos que está escrito congelado separadamente. Então, para calcular esse tempo que tem que ficar, é uma análise transiente. Eu não tenho como fazer aquilo ali considerando um regime permanente, né? Porque eu quero saber justamente o tempo que eu levo para resfriar isso aí. Então, aquilo ali não tem como fugir dessa análise. Mas o isolamento térmico desse frigorífico eu posso considerar daí como permanente, né? Eu tenho uma temperatura fixa ali dentro e lá fora uma temperatura ambiente também que eu posso considerar fixa e eu dimensiono as coisas com permanente. Então depende muito do que a gente vai estudar, tem que usar o bom senso aí, gente, né? Multidimensional eu também posso ter, como eu falei, né? Unidimensional, bidimensional ou tridimensional. Isso vai depender também das condições, da geometria que a gente vai estar estudando, do que a gente quer, né? Então, no caso mais geral, é tridimensional. Mas muitas vezes, né, a gente simplifica os problemas, ok? Então, a transferência de calor através de uma tubulação de água, ela pode ser considerada como unidimensional, né? Já que a transferência ocorre predominantemente na direção radial. Então, ah, por exemplo, eu trabalhei, né, com um concentrador solar que tinha um tubo que ele ia aquecendo a água conforme a água ia andando, usando a radiação concentrada nesse tubo metálico, né? Tem variação de temperatura nessa direção, né? Claro, tem. Mas a transferência de calor, né? A transferência de calor ocorre predominantemente nessa direção, né? Porque eu vou ter aqui um fluido o tubo muito aquecido, trocando calor com fluido, né? Então, muitas vezes, né, a gente vai estar trabalhando só nessa direção radial. Aqui eu tenho mais aquecido, aqui menos aquecido, né? Ah, Nessa direção eu também tenho uma transferência de calor, claro, né? Mas, por exemplo, entre esse ponto e esse ponto, a diferença não é tão grande ao ponto de eu ter transferência de calor por difusão, né? Ainda mais porque eu tenho a convecção levando esse fluido. Então, a gente geralmente desconsidera a difusão. Quando eu tenho um escoamento assim, a gente vai ter só a parte convectiva e a transferência de calor, né, nessa direção radial. Mas isso a gente vai ver melhor com os exemplos, né? Então, vamos para a equação básica, né? A gente já viu isso no primeira aula. Na primeira aula a gente viu isso, né? Que é a lei de Fourier. Deixa eu só botar a caneta aqui de novo. Como é que ela é, né? Então, vou usar aqui a anotação do livro, que ponto. Esse ponto significa o quê? Que é por tempo, né? Se fosse só um Q, seria em Joule. Na direção de uma direção normal, N, igual a menos K, condutividade térmica, a área da seção transversal, ΔT, delta N nessa direção, isso em watts, né? Porque eu tenho ponto aqui, então é em unidade do tempo. Em uma dada direção N. Essa daqui é a minha lei de Fourier, lei de condução de calor de Fourier, né? Então eu tenho que numa determinada direção, ela é proporcional à diferença de temperatura, né, ao longo do meio, a área normal, a transferência de calor, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, ó, ocorrendo assim, a área que eu vou estar usando é perpendicular. Ah, e inversamente proporcional à distância naquela direção, né? Então, proporcional ao meu ΔT e inversamente proporcional a esse meu, vamos chamar assim o ΔN, né, para ficar um pouquinho mais claro. Ok? K é a condutividade térmica do material, medida pela capacidade de conduzir calor, então é algo experimental que sai justamente da lei de Fourier. Eu posso usar a lei de Fourier para definir a propriedade do material, né? Se eu tenho um aparato experimental onde eu consigo medir a taxa de transferência de calor,
eu sei qual é a área, eu sei qual é a minha distância, meu ΔN, e eu sei qual é o ΔT, eu meço a temperatura nas duas superfícies, eu consigo daí sair com a condutividade térmica do material, né? Isso aí é o que eu faço para obter, ok? E ΔT por ΔX é o gradiente, né? Então eu quero que vocês depois olhem naquela aula sobre o operador, né? Esse aqui é meu gradiente de temperatura, que é a inclinação da curva no meu gráfico temperatura por espaço, né? T sobre x. Então, aqui é o meu gradiente, né? Percebam, se eu tenho aqui uma temperatura mais elevada, né? Um T1 que é mais elevado do que o meu T2. Aqui eu tenho um X1, aqui um X2, né? Então o que está acontecendo? Eu estou tendo uma taxa de transferência de calor, que tá, o fluxo de calor, né? Tá indo para cá. Tá indo para minha direita, né? Então ele é positivo. Mas a inclinação ela é negativa, né? Por isso que eu coloco esse meu sinal negativo aqui, ok? Por isso que eu coloco esse sinal negativo, para condizer com a nossa notação de que se a taxa de transferência de calor, né, se o meu fluxo térmico ele está na direção positiva, ele vai ser positivo num caso onde eu tenho uma inclinação negativa ali, onde né, o meu gradiente é negativo, ok? Então, por isso que eu coloco aquele sinal negativo. Vamos ver então a lei de condução de calor de Fourier. Né? Vamos obter uma relação geral para o caso de coordenadas retangulares, né? No nosso plano cartesiano. Vamos ver como é que fica. Se eu tenho esse meio em que a distribuição de calor seja tridimensional, né? O vetor da transferência de calor é sempre normal à superfície isotérmica. Então, se eu tenho uma isoterma, a taxa de transferência de calor, o vetor, né? Ele é normal a ela, ok? Aqui tem um vetorzinho n a uma isoterma, ok? E ele pode ser decomposto daí em outras componentes, né? X, Y, Z, como a gente viu, né? O vetor fluxo de calor no ponto P nessa superfície, ele deve ser perpendicular a uma superfície, né? E apontar no sentido em que a temperatura decresce. Né? Faz sentido. O vetor vai apontar no sentido de que a temperatura decresce, né? Porque daí eu vou ter uma taxa de transferência de calor naquela direção, ok? Se n é normal essa superfície, a taxa de condução de calor nesse ponto pode ser expressa pela lei de Fourier nessa forma, né? Então aqui eu tenho um vetor normal, eu tenho um gradiente de temperatura nessa direção normal, ok? Mas essa direção normal não está alinhada com nenhum dos três eixos que a gente tem aqui do plano cartesiano, né? A gente poderia, né, claro, trabalhar de uma forma que ela tivesse, né? Orienta os eixos de uma forma que fica mais fácil, mas se eu estou trabalhando num sistema um pouco mais complexo e eu quero saber em vários pontos, então aquele ponto não está alinhado e eu não vou converter todos os meus eixos para ele ficar alinhado. Eu trabalho assim, né? Eu só decomponho. Como é que vai ficar, né? Vou decompor dessa forma. Qn igual a o vetorzinho, né? Que é vetorial, n. Q.x na direção i, mais Q.y. Esses aqui são os vetores unitários, né? Para x, o i para x, o j para y e o k para z, né? O que eu posso falar em cada um deles? Que o meu q.x igual a menos k área de x dt dx. Q.y igual a menos k área em y dt, temperatura, né, aqui, dy. E o ponto em z igual a menos k área em z dt dz. Ok? Então a gente consegue decompor dessa forma, né? São onde I, J e K são os vetores unitários. Daí eu tenho casos de isotropia e anisotropia, né? Onde o meu K ele pode ser função também de X, Y e Z, né? Se o meu material for anisotrópico, como fibras, ele vai
transferir melhor calor numa direção do que na outra, né? Madeira funciona assim, então dependendo da direção da orientação das fibras, eu vou ter essas propriedades variando em direções em, com condutividades térmicas diferentes, né? Dependendo da direção. Então, às vezes eu posso ter que especificar isso também. Muitos dos problemas que a gente vai fazer, a gente vai considerar que eles são isotrópicos, então o meu K, condutividade térmica em qualquer direção é a mesma, né? Outra coisa, a condutividade térmica muda com a temperatura. É uma propriedade termofísica que depende da temperatura do material. Mas em muitos casos, quando a variação de temperatura não é muito grande e ela é praticamente constante durante essa variação, né, a gente considera um K médio ali e tá valendo, ok? Geração de calor, né? Eu posso ter processos de conversão de energia, são caracterizados como geração de calor, né? Ou geração de energia térmica. Né? Então, a condução de calor através de um meio pode envolver a conversão de energia mecânica, elétrica, nuclear, química, né, em calor ou em energia térmica. Então, posso ter, né, alguma forma. No fogão, o que, que eu tenho? Energia química, né, uma reação química sendo transformada em calor através da chama. A temperatura de um fio aumenta pelo efeito Joule se eu tenho uma corrente elétrica passando, né? Por isso que eu tenho que dimensionar corretamente a fiação que vai ter dentro das tubulações, no apartamento, né? Considerando quais equipamentos vão estar ligados, né? O termo errado é a amperagem, né? Tudo isso que vai ter que passar, eu tenho que ter bitolas diferentes de fio para não sobreaquecer isso, né? Pelo efeito Joule, que daí é uma função também da resistência elétrica, né? A dissipação de calor em locais de geração, como circuitos eletrônicos, né? Então é uma aplicação bem forte da transferência de calor, dessa disciplina. Então a gente tem que dimensionar muitas vezes a taxa de transferência de calor para um equipamento ser seguro, ok? Em reator nuclear, né? Daí a gente vai estar trabalhando com taxa de transferência de calor com mudança de fase, né? Para resfriar o reator nuclear. Se eu perder isso aqui, como eu comentei na outra aula, eu posso ter um acidente nuclear. Ok, então a gente tem essa taxa de transferência de calor. Naquilo que eu falei, né, no tubo do concentrador solar, era considerado como uma geração de calor na superfície, na parte inferior do tubo apenas, né? Então eu tenho uma geração de calor superficial, na superfície do tubo. Em alguns casos eu vou ter uma geração de calor volumétrica, né? Isso vai depender bastante. Por exemplo, a, aqui eu tenho a radiação solar incidindo sobre a água, pode ser um reservatório ou um lago, né? Eu vou ter energia solar sendo absorvida pela água, né? Então, muitas vezes a gente vai modelar essa absorção da radiação que a gente vai ver lá na parte de radiação térmica, né? A absorção dessa energia como uma geração de calor ali dentro. É como se a minha água tivesse algum elemento gerando calor ali dentro. Então, na hora que eu vou modelar esse tanque, esse reservatório, para saber o quanto que ele está aquecendo, a radiação entra como um termo de geração de calor. Um Qzinho ponto, né? Ok? E ela pode ser tanto volumétrica quanto superficial. Nesse caso aqui, como a água é um meio ah, semi-transparente, né? Não é opaco aqui, eu vou ter a radiação penetrando e comprimentos de ondas diferentes penetrando em profundidades diferentes, né? Eu vou ter uma taxa de geração que varia com X, né? Olha aqui, varia com X. Aqui na superfície vai ter uma taxa de geração maior, porque boa parte da radiação está sendo absorvida aqui, né? O comprimento visível ele vai ser absorvido mais aqui na superfície, o, o ultravioleta vai passar mais e o infravermelho vai ser praticamente opaco isso aqui. Ele vai parar ali na superfície e deu. Né? O infravermelho para por ali, o visível penetra um pouco, mas não muito, né? Vai ficando escuro conforme vai indo mais para o fundo. E o ultravioleta ele passa um pouco mais, né? Então vou ter comprimentos de ondas penetrando espessuras diferentes disso aqui. Então aqui eu posso calcular, né, a energia aqui gerada total como uma taxa da geração volumétrica, né? Isso aqui vai me dar uma dimensão total em watts, isso aqui.
Eu acho que eu coloquei um exemplo desse na lista de vocês, depois vocês vão tentar resolver. Mas assim, isso depende muito do material, isso depende muito das simplificações, né? Num sólido, a gente pode considerar que é uma geração superficial, porque a radiação vai ser absorvida logo ali na superfície, né? Vai entrar alguns microns. Vamos fazer então um exemplo aqui. O fio da resistência de um secador de cabelo de 1.200 watts tem 80 centímetros de comprimento e diâmetro 0,3 centímetros. Determine a taxa de geração de calor no fio por unidade de volume. Né? Então, watts por centímetro cúbico. E o fluxo de calor na superfície externa do fio como resultado dessa geração de calor. Vamos fazer então esse exemplo. Uma simplificação que a gente vai fazer, é uma suposição, né? É de que ele é gerado uniformemente. O, o calor é gerado, né? Uniformemente. Se eu tenho esse secador de cabelo de 1.200 watts, vai converter 100% praticamente a taxa de conversão, né? Quando eu tenho efeito Joule aí, a eficiência térmica é 100%. Depois a gente vai analisar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre essa eficiência térmica de uma parte elétrica e eficiência de máquinas térmicas, mas bom, isso fica mais para frente. Logo, a taxa de calor gerado por fio é determinada dividindo a taxa total de calor gerado pelo volume do fio. Então, esse meu Ezinho aqui, né? Gerado, que é o que eu quero, em watts por centímetro cúbico, né? Que foi o que foi pedido. Voltando aqui, ó, watts por centímetro cúbico é igual ao watt total, que é o meu maiúsculo aqui, gerado, pelo volume. Né? O meu watts pelo meu metro cúbico, pelo centímetro cúbico. Daí a gente só vai usar as unidades correspondentes, né? Então vou ter 1.200 watts dividido por, daí eu tenho aqui π d quadrado sobre 4 vezes o comprimento L do meu fio. Eu não vou colocar tudo, desenvolver tudo isso aqui, porque senão essa aula vai ficar muito mais longa do que ela já está, né? Vamos lá, 212 watts por centímetro cúbico, né? Do mesmo modo, o fluxo de calor na superfície externa do fio, como resultado, né? Ele vai ser o fluxo de calor, vai ser em que unidade? Que eu reparei uma coisa, hein, pessoal, no livro tá errado. É watts por centímetro quadrado quando eu quero o meu fluxo, né? Superfície. O fluxo é por unidade de área, ok? Isso aqui vai ficar igual a meu E gerado sobre a área do fio, ok? Então vai ser meu E gerado por π dL. Então eu tenho 15,9 watts por centímetro quadrado. Muitas vezes isso aqui que vai interessar a gente, né? Ou na verdade, muitas vezes o que vai interessar é o meu total aqui, né? Meu gerado, meu watts, que é o que a gente vê quando vai comprar um componente desse. Geração de calor é expressa por watts por centímetro cúbico, porque é uma geração volumétrica, né? Mas o fluxo de calor, o fluxo é em watts por área, né? Por metro quadrado, por centímetro quadrado, ok? Bem tranquilo esse exemplo, né, gente? Vamos então trabalhar com a condução de calor unidimensional, o modo mais simples que a gente tem, né? Isso aqui ocorre quando eu tenho, por exemplo, a condução numa parede plana, numa janela de vidro, né? Quando ela ocorre em apenas uma direção, ok? Por exemplo, se essa esfera tiver com uma temperatura constante na superfície externa dela e uma temperatura constante aqui no meio, né? A gente pode dizer que essa variação unidimensional pode ocorrer só na direção R, ok? Isso pode acontecer. Vamos então começar com coordenadas retangulares, né? Considere esse elemento, essa parede aqui, né, com área a área é constante. Eu tenho um elemento x e um x mais delta x aqui, né? Esse é o meu elemento de volume. Eu vou ter o quê?
disso aqui, né? No balanço de energia aqui, vamos fazer a primeira lei aqui, né? Um balanço de energia. Eu tenho a taxa de condução de calor em X, menos a taxa de condução de calor em X mais ΔX, mais a taxa de geração dentro do elemento, igual a taxa de variação de energia contida no elemento, né? Então isso aqui vai me dar Q de X menos Q de X mais ΔX mais energia gerada igual a ΔE do elemento dividido por ΔT, taxa de variação, ok? Reparem nas unidades, gente, isso é importante, está tudo em watts, né? Watts. Aqui é watts, é gerado, né? Porque eu pego aquele U minúsculo que é watts por metro cúbico e multiplico pelo volume, daí eu chego nisso aqui. E aqui é watt, aqui na verdade é joule, porque não tem um pontinho em cima, mas dividido por tempo fica watts, né? Ok? Prestem atenção sempre nas unidades. Então, meu delta E do elemento, eu posso dizer que é o meu E em T mais ΔT, menos meu E em T, né? A energia que esse volume vai ter no instante T mais ΔT, menos a energia que ele tinha no instante inicial T. Isso vai ser igual a MC, temperatura de T mais ΔT, menos temperatura em T, que é igual a ρ C a ΔX, T, temperatura, né, em T mais ΔT, menos temperatura em T. Ok? O MC ΔT, né, do meu volume ali. E o gerado vai ficar como? Energia gerada, né? O calor gerado por unidade de volume vezes a unidade de volume, volume do elemento. Que é igual ao meu Ezinho ponto gerado, porque muitas vezes esse vai ser o dado informado, né? Vezes a ΔX, ok? Se eu substituir as equações, eu vou chegar em quê? Né? Isso aqui, prestem atenção no passo a passo, tentem reproduzir depois, gente, porque pelo menos no retangular, né, para entender o que está acontecendo. Substituindo, né, eu vou ter o quê? Que meu Q de x mais menos. Deixa eu apagar aqui. Menos Q de x mais delta x mais E gerado, área delta x igual a ρ C a delta x T de T mais delta T menos T de T. Tzinho, né? Tzinho é o tempo. Dividido por delta T, ok? Se eu dividir, vamos colocar aqui, vamos escrever. Dividir por A delta X, o que eu vou ter? Vou ter menos 1A Q ponto X mais delta X menos Q ponto de X dividido por delta X, mas E gerado é igual a ρ C T de T mais delta T menos temperatura no tempo T dividido por delta T, ok? Se eu fizer o limite, né, vocês já estão vendo onde isso aqui vai chegar, né? Limite de delta x tendendo a zero e delta t tendendo a zero, se eu pegar o tempo infinitesimal e aquele meu volumezinho infinitesimal, eu vou chegar nessa relação. 1 sobre A del x K A. Desenvolvam isso aqui, se tiver alguma dificuldade, vocês falem comigo, certo? Mais E gerado igual a ρ C del T, o gradiente da temperatura no tempo.
Como que eu cheguei nisso aqui? Porque de Fourier, né, para chegar nisso aqui, eu usei Fourier, o meu limite do Δx tendendo a zero, eu chego, né, na equação de Fourier, né, que o meu Q ponto de x mais Δx menos Q de x, tudo isso pelo Δx, isso é igual ao quê? Del quê? Del x, que é igual a del x menos k a del t del x. Ok? Pense um pouquinho em cima disso aqui, né? Como chegou nisso aqui, ok? Passando dessa parte das coordenadas retangulares, né? Da primeira lei até chegar nessa relação aqui, certo? Vamos então para as coordenadas retangulares, né? Partindo da equação que a gente chegou. Como a área A é constante para a superfície plana, a equação da condição de calor transiente unidimensional pode ser escrita como, né? A área constante, né? Eu tirei a área da minha equação. E aqui, né? O Fourier o que é? Menos K A del T del N, né? Então vocês veem a semelhança aqui com o Fourier, ok? Se a gente também considerar que a condutividade é constante, a gente também pode retirar ela, né, da equação, dividir tudo pela condutividade. Então, aqui é para o caso de área constante. Constante. Se K for constante também, a gente tira ele daqui, divide tudo por K, né? Daí exclui ele daqui. Eu vou ter D2T dx2 mais o gerado dividido por K igual a 1 sobre alfa, né? dt. O que é esse meu alfa? Alfa é a difusividade térmica, que a gente viu na primeira aula, isso aqui. Difusividade térmica representa o quão rápido o calor propaga através do material, né? Porque eu vou ter uma parte que está sendo armazenado, né? Do meu... Vou colocar aqui o alfa igual a K sobre Rho Cp. Então, uma parte está sendo armazenada aqui embaixo e o K é o quão rápido ele está difundindo esse material, né? O calor nesse material. Então, é uma relação entre uma parcela que vai ficando armazenado conforme o calor vai passando, né? E a facilidade de passar, né? Esse calor pela condutividade térmica. Uma relação entre os dois, certo? Daí a gente tem algumas condições específicas. Vamos lá. Regime permanente, o que eu tenho? Del de del t, tudo que é em função do tempo, é zero. Então eu posso simplificar isso aqui, né? Vamos pegar lá a primeira equação que a gente tinha obtido antes, né? D2t dx2 mais o gerado sobre K igual a 1 sobre alfa dt dt. Então essa parte final some, né, no regime permanente. Então eu vou ter o quê? D2t dx2 mais gerado sobre K igual a zero. Regime transiente sem geração de calor. Daí eu corto aqui esse elemento do meio, né? Como é que vai ficar? Primeiro termo igual a 1 sobre alfa T pela temperatura por tempo, ok? Transiente sem geração. E o mais fácil, né, de todos, que é o regime permanente sem geração. Eu vou ter... Essa vai ser a equação diferencial que vai estar regendo esse meu sistema aqui, ok? Então, a condição de calor unidimensional permanente, né, as derivadas parciais ordinárias as parciais ordinárias são iguais, né? Quando depende só da variável x.
né? Porque eu não tenho mais derivada parcial aqui. A minha temperatura, ela depende só de x, ela não depende mais de outra variável como tempo, né? Esse meu Dzinho aqui, né, ele vai estar indicando que a minha variável, ela depende de mais de uma variável, né? Do que está aqui, depende de mais de alguma coisa. Por exemplo, aqui dependia do meu tempo e da minha distância, do meu x, né? Aqui eu posso depender também posso ter essa meu geração aqui dentro também como uma função de alguma outra variável, né? Mas quando eu tenho só em função do meu x, eu posso dizer que a minha equação fica assim, né? d2t dx2, ok? Para o coordenadas cilíndricas, né? Ah, o que eu vou ter, né? Se eu pegar esse elemento infinitesimal aqui, a câmera eu acho que cortou um pouquinho. Não, mas só cortou. Isso aqui é o delta R, tá? Delta R, e aqui depois do igual não tem mais nada. A equação avançou um pouco aqui. Eu tenho esse meu volume infinitesimal, né? A minha área daí vai ser a área de superfície desse cilindrinho interno aqui que eu estou analisando, né? Então a minha área em qualquer ponto vai ser igual a π r l. O que varia um pouco, porque quando a gente viu a parede plana, a minha área não varia, né? Aqui ela varia conforme o raio, né? Então, com raios menores eu vou ter áreas menores, com raios maiores eu vou ter áreas de superfície maior, ok? Mas o princípio é o mesmo, né? Eu não vou me delongar muito aqui, porque senão fica muito extenso, né? Mas analisem com calma o que está acontecendo, né? Taxa de condução, em R mais delta R, a geração dentro do volume, a variação da energia contida no elemento, né? Só porque agora, por exemplo, o meu volume vai depender do raio, né? A área vai depender do raio também, ok? Fazendo o desenvolvimento a gente chega nessa relação, né, gente? Só porque o que eu tenho? Que a área é 2πrl, né? Só o raio é variável aqui, né? Então o 2π e o L são constantes, né? Então eu posso tirar daqui de dentro e cortar com aqui fora. Daí eu chego nessa relação, né? Quando eu tenho condutividade variável, eu chego nessa relação, né? O meu 2π e o L cortou desse lado, daqui, com aqui. E se eu tenho uma condutividade constante, né? Eu tenho esta relação, porque daí o meu K, eu posso dividir tudo por K, tiro ele daqui de dentro dessa derivada, né, parcial, e tiro ele para fora, divido tudo por K, e aqui embaixo aparece, né, a difusividade térmica também, ok? Condutividade variável, condutividade constante para coordenadas cilíndricas. Aqui eu já escrevi o resultado, o final das condições específicas aí para não perder muito tempo do vídeo, né? Eu tenho um regime permanente, esse primeiro termo some, né? Esse, quer dizer, o último termo aqui some no regime permanente. Transiente sem geração, ele continua, mas daí o que some é o de geração, esse aqui. E permanente sem geração, corta esses últimos termos, eu tenho só esse primeiro aqui, né? Que eu posso daí transformar em coordenadas, em derivadas não são mais parciais, né? Porque só varia na direção R. Daí aqui eu tenho formas, né, pronta para integrar ou uma alternativa equivalente, ok? No caso de coordenadas esféricas, né? Também mesmo raciocínio, só porque daí agora a minha área ela vai variar, né? A minha área de transferência A é igual a 4πr quadrado, onde o R é da posição, né? Então repete a mesma abordagem do cilíndrico, só porque em vez de usar uma área de 2πr vezes L, vai ser 4πr quadrado, ok? Então eu tenho aqui para uma esfera uma condição, né, com condutividade variável e condutividade constante, né? O raciocínio é o mesmo de antes. Então vamos para um caso geral. Eu posso escrever de forma geral, compacta, isso aqui. Essa vai ser a minha equação
da condução de calor unidimensional. Ok, gente? Essa é a minha relação. Onde eu tenho com n igual a zero parede plana, né? Com coordenadas cartesianas, variação em x. Então eu coloco n igual a zero, o meu r aqui vira 1, né? Aqui vira 1 e eu reduzo naquela equação que a gente viu, ok? Para n igual a 1 vira um cilindro, para n igual a 2 uma esfera, ok? No caso de parede plana, o que a gente faz é substituir a variável r por x, né? Então, em vez de botar d por dr, a gente põe por dx, ok? Mas o resto fica igual, né? Para cilindro e esfera, uso o mesmo princípio. Na verdade, eu uso para os três o mesmo princípio, só eu toco R pela variável do espaço ali, x, y ou z que está sendo usada. Ok? Vamos fazer um exemplo então. Considere uma panela de aço colocada em fogão elétrico para cozinhar macarrão. O fundo da panela tem 0,4 cm de espessura e 18 cm de diâmetro. Uma boca de fogão elétrico consome 800 watts de potência durante o cozimento e 80% do calor gerado é transferido uniformemente para a panela. Então já tem umas simplificações, né? Assumindo que a condutividade térmica seja constante, determine a equação diferencial de uma que descreva a variação de temperatura no fundo da panela durante uma operação em regime permanente. Ok? Então vamos ver como é que funciona isso aqui. Esse caso é bem simples, a gente só quer saber qual é a equação que rege, né? Então a gente pega aquele nosso caso padrão, né? E vamos ver se ele se aproxima de que coordenada que a gente vai usar. Como a gente tem que a espessura da parede é muito pequena, considerando a área total do fundo, né? Eu vou botar um foguinho, apesar de ser elétrico, só para indicar que aqui é o fundo da panela. Então eu tenho aqui uma espessura pequena e uma área muito grande. Eu posso considerar como se fosse uma parede plana, né? Como se fosse uma parede plana. Não preciso considerar circular porque a gente está dizendo que geração é como se fosse uma geração uniforme. Então eu não tenho variação aqui num raio, se eu fosse considerar cilíndrico, né? Não tenho. Eu só tenho variação na espessura, conforme a espessura. Então eu posso pegar isso aqui e considerar como se fosse uma parede plana com um Q ponto aqui, né? Ok? Então, se é plano, a gente usa a condição de n igual a zero, né? Para a parede plana. Isso aqui vai sumir, porque aqui embaixo vai ser 1, isso aqui vai sumir, ok? Se eu estou considerando o regime permanente, né? Porque durante a cocção, regime permanente, 800 watts, que foi dito ali, né? Eu posso cortar isso aqui, certo? E assim, pessoal, esse termo de geração, a geração está ocorrendo fora do elemento, né? Não é dentro do elemento. Então eu tenho, na verdade, uma taxa de transferência de calor que está vindo de fora do elemento para dentro dele. Mas não é dentro dele, então eu posso cortar. Entenderam? Isso aqui é importante. Ele está entrando como uma condição de contorno, a gente vai ver sobre condições de contorno mais no final da aula, de fora do elemento, condições de contorno, né? Mas isso não afeta na equação diferencial que a gente vai encontrar, o fluxo de calor aqui fora. Então, para esse caso de parede plana, a equação que eu vou obter é a básica de parede plana, unidimensional. O que pode mudar daí seria realmente esse fluxo térmico aqui fora, uma temperatura prescrita nessa superfície, né? A gente vai ver mais sobre isso depois, ok? Vamos a outro exemplo aqui. Resistência de um aquecedor, 2 kW, usado para ferver a água. Daí tem a condutividade térmica do fio, o diâmetro, o comprimento, né? Então tem um aquecedorzinho aqui, que é como se fosse uma resistência elétrica, um fio aqui dentro desse recipiente para aquecer água. Ok? Obtenha a equação diferencial que descreve a variação da temperatura no fio durante uma operação em regime permanente. Vamos lá, vamos para aquela equação. Ele pode ser considerado como um cilindro longo, esse fio. Eu vou esticar ele, vou considerar ele como um cilindro bem longo. Ok? Essa resistência térmica. Pois o comprimento é mais de 100 vezes o diâmetro, né? Então o comprimento é muito grande, o diâmetro muito pequeno. O calor é gerado uniformemente dentro do fio, ok? Como foi dito ali.
As condições de superfície externa são uniformes, né? Razoável esperar que a temperatura no fio varie apenas na direção radial. Então eu tenho aqui, né, como ele tem um calor gerado, aqui dentro eu vou ter uma temperatura um pouco mais elevada do que na superfície, né, que está trocando calor. É isso que eu espero, né? Então eu vou ter a temperatura variando só com raio. Função do raio. Ela não vai variar ao longo do comprimento, né? É uma geração uniforme, né? E durante todo o fio eu vou ter água resfriando ele pela superfície externa. Então ela vai variar só com raio, não vai variar com o comprimento, ok? A geração daí, como é que ela vai ficar? Agora eu tenho geração, né? Esse termo vai ficar como? A potência ali, em watts, né? Dividido pelo volume do fio. Nem vou calcular porque a gente só quer saber a equação diferencial que eu chego no final, mas eu tenho geração. Como é regime permanente, isso aqui corta, né? E como é um cilindro, n igual a 1, nessa nossa equação geral, né? Como é que eu vou chegar no final? 1 sobre r, d, dr, r, dt sobre dr. Na verdade, aqui pode ser a derivada já que varia só, a temperatura varia só com raio, né? Então não precisa ser mais derivada parcial. O K eu já tirei aqui de dentro, porque ele considerou a condutividade constante. Então eu tiro aqui de dentro, né? Divido tudo por K, corta ele. Mais E gerado sobre K igual a zero, porque eu tenho regime permanente. Okay? Essa é a equação diferencial que rege esse meu fio. Observem que as condições na superfície do fio não afetam a equação diferencial. Elas vão entrar depois como condições de contorno, mas elas não afetam a equação diferencial. O que afeta é se eu estou considerando unidimensional ali, né? Se é cartesiano, cilíndrico ou esférico, e se tem alguma geração interna, né? Isso que vai afetar. Então vamos lá, vamos obter agora a equação geral, hein, gente? A gente viu primeiro os exemplos para uma dimensão só, unidimensional. Agora a gente vai chegar na condição geral. Né? Anteriormente, consideramos condição unidimensional, 1D. A gente desprezou, por exemplo, y e z, considerou só x. Né? Ou os ângulos, né? Nos casos de outros sistemas de coordenada. Muitos problemas na prática podem ser considerados unidimensional, mas nem todos. Algumas vezes a gente tem que considerar a transferência de calor em outras direções também, certo? Então, vamos para um volume, um elemento de volume num plano cartesiano, padrão, x, y, z. Eu vou ter daí, por exemplo, a taxa de transferência de calor Q.x na face x igual a zero e na face x igual a ΔX, né? Ou x igual a x, na verdade, aqui como ele está botando, né? X e x mais ΔX. Y, y mais ΔY. Z e z mais ΔZ, né? Então eu tenho nas 6 faces a minha taxa de transferência de calor. Vamos considerar, né, que a massa específica do meu volume ali é constante. Ou vamos considerar só que é o ρ, né, por enquanto. Mas provavelmente a gente vai botar depois tudo como constante. E o calor específico é C. Ok? Então, se eu quero saber qual é o balanço de energia em um tempo ΔT, vamos ver como é que fica isso aqui, ok? Eu vou ter isso aqui, né? A taxa de condução de calor em x, y e z, menos a taxa de condução de calor em x mais ΔX, y mais ΔY e z mais ΔZ, né? Por quê? Eu tenho o que está entrando, vamos colocar assim, né? Entrando, menos o que está saindo, que vai ficar bem claro para vocês o que está acontecendo, né? Está entrando aqui, porque os vetores estão apontando para dentro desse meu volume, né? E o que está saindo é o vetor apontando para fora desse volume, né? Por isso que está negativo aqui, menos o que está saindo.
mais uma taxa de geração de calor dentro do elemento, né, que é o que é gerado quimicamente, ou absorção de radiação, alguma coisa que está gerando ali, ou resistência elétrica, né? Igual a taxa de variação de energia contida no elemento. Faz sentido, né? Entrou um pouco de energia, saiu um pouco, gerou um pouco. A diferença disso tudo vai ser o quanto que variou ali dentro nesse intervalo de tempo, né? Se entrou mais, vai aumentar. Se saiu mais, vai diminuir, né? Nesse intervalo. Mas é a primeira lei de uma forma bem simples aqui. Então, vou colocar, né? Q.x mais QYx, Q.y, né? Mais Q.z, menos as versões mais delta variável ali, mais o gerado no elemento, igual a variação no elemento pela variação do tempo. Mesma coisa, variação no elemento, o que, que ele é? É a energia interna desse, quer dizer, a energia total ali desse meu elemento em T mais delta T, menos a energia no tempo T, que é igual a mc delta T, né? Só porque a delta T aqui a variação de temperatura é no tempo final menos inicial, que é igual a ρ C, o volume, delta V aqui, né? Ah, porque o ρ vezes o volume vai me dar a massa, né? E a energia gerada é a mesma coisa, né? Eu tenho a gerada por volume vezes o volume do elemento, ok? Então observem que o volume entrou aqui e aqui, né? Delta x, delta y, delta z. Substituindo, daí agora eu vou escrever então para vocês para ficar um pouco mais rápido. Eu coloquei para ser automático, né? Porque a gente já está em 1 hora de aula aqui. Substituindo, eu tenho essa equação geral, né? Eu vou dividir daí pelo volume, delta x vezes delta y vezes delta z. Dividindo, eu vou ter isso aqui, né? 1 dividido por delta y, delta z, q de x mais delta x menos q de x por delta x, né? Observem que eu separei isso aqui, porque isso aqui depois eu vou usar a regra de limite, né? Mesma coisa eu faço para o y e para o z. Né? Eu deixo aqui o delta z e o delta y, porque aqui em cima eu tenho o delta y, aqui em cima eu tenho o delta z, né? Mas a energia gerada igual a ρ C. Como eu dividi pelo volume, isso aqui tudo sumiu, né? Eu dividi por delta x, delta y, delta z. Rho C, temperatura em T mais delta T, menos a temperatura em T, dividido por delta T. Depois eu vou fazer o quê? Eu vou usar a definição da derivada e da lei de condução de calor de Fourier, né? Então eu vou fazer o limite, pegar esse primeiro termo aqui e fazer o limite para Δx igual a zero, né? Depois eu pego o segundo termo, faço o limite para Δx... Opa! Só um pouquinho que faltou. É uma gafe aqui, né, gente? Mas considerem que aqui daí é o limite para ΔY igual a zero e ΔZ igual a zero. Daí aqui eu estou usando o segundo termo e o terceiro termo. Então vamos ignorar esse aqui, vocês só repetem ele para condição Y ou Z, né? Mas vamos fazer só o do x, porque daí vai ficar bem claro do que está acontecendo, né? Então eu faço esse limite, Δx igual a zero. Q de x mais Δx menos Q de x dividido por Δx nesse limite, eu vou ter del Q, né, a derivada parcial de Q de x por derivada de x aqui, né? Depois eu posso daqui entrar com o Fourier, né? Que o Fourier o que vai ser? Menos K a delta T delta x, né? Então aqui que está em Fourier. Isso aqui vai ser igual ao quê? dq dx. Ok? Então por isso que faltou um pontinho aqui, né? Então por isso que eu entro com a Fourier, porque daí eu substituo aqui esse meu termo por isso aqui, né? Menos K, A. E a minha área o que que é? A área da seção transversal na direção X é delta Y vezes delta Z, que vai cortar aqui depois, né? Corta e corta. Então isso aqui vai estar tudo igual a menos a derivada parcial de x, abre parênteses, K, derivada parcial da temperatura por x, né? Isso vai servir também para o caso de y, para o caso de z, ok? Então no final eu vou ter
Eu vou ter essa equação, né? Eu coloquei também para ficar um pouquinho mais rápido. Essa equação, né? Se no caso de condutividade térmica constante, ela vai ser reduzida para isso, né? Mesma coisa, eu tiro o K daqui de dentro, é constante nas três direções e em função da temperatura e das direções, né? E divido o K para cá, o K por aqui, né? E isso aqui por K, por K, por K, né? O K corta aqui nesse lado, nesses três termos, primeiros termos. E o ρC sobre K vai ser igual a 1 sobre alfa. Daí eu tenho essa relação. Então essa equação é considerada de Fourier-Biot, né? Sob condições específicas. Bom, vamos ver algumas condições específicas agora, né? Mas a ideia é a gente parte dessa equação para coordenadas retangulares, ok? Daí depois a gente vai fazendo as considerações e simplificando, conforme dá, certo? Se eu tenho... Bom, vamos reescrever essa equação inteira aqui, né? Ok, eu escrevi aqui para dar uma agilizada, né? Se eu considero, mesmas considerações que a gente fez nas outras, né? Regime permanente, eu saio com a chamada equação de Poisson. Ok? Como é que vai ser? Regime permanente, eu corto esse primeiro termo, né? Então, vou escrever ela aqui. Eu estou considerando daí, como a gente falou antes, né, condutividade constante, todas essas aqui daqui para baixo condutividade constante. Então meu K saiu daqui de dentro, veio aqui para baixo, né, e elas viraram esses termos, né, d2t por dx2, ok? Então a equação de Poisson é a que está aqui, né? Essa daqui, ó, regime permanente. Ela toda. Não olhem para esse quadrinho rabiscado primeiro, né? Ela toda está aqui. Condição 2. Transiente sem geração. É o que a gente vai chamar de equação da difusão. Ok? Equação da difusão de calor. Que vai ser essa segunda aqui, ó. Ok? Considerando os quadrados do meio aqui também. Né? Aparece o termo transiente aqui no final, mas não aparece o termo de geração antes da igualdade, ok? E daí o terceiro é a minha equação onde eu tenho regime permanente sem geração. Regime permanente sem geração vai ser a minha equação de Laplace. Laplace, que vai ser essa terceira aqui, né? É a mais simples. Observem que se eu cortar os termos em y e em z, eu volto para tudo que a gente viu lá de condição unidimensional, né? O que é óbvio aqui. Mas eu chego na mesma condição de unidimensional. D2t dx2 mais e de geração sobre k igual a zero, para o caso em regime permanente com geração. D2t dx2 igual a 1 sobre alfa dt, né, pelo tempo, para caso onde eu tenho transiente sem geração, e sem geração e regime permanente é só d2t dx2 igual a zero, né? É que a gente fez o exemplo lá. Ok? Para coordenadas cilíndricas, cilíndricas, tá errado ali em cima, né? Eu vou fazer daí num elemento de volume cilíndrico, né? Vou trabalhar mesma coisa num elemento cilíndrico. Então eu vou desenvolver da mesma forma que foi feito, não vou fazer o passo a passo para cilíndrico para esférico, né, para não demorar muito aqui. Eu chego nessa relação. Aqui tá errado, né? Aqui é dy, y, z, z, né? Na verdade, eu vou pegar isso aqui, a equação que a gente obteve anteriormente, e vou falar que o meu x é r cosseno θ, y é r seno θ e z é z. Ok?
Eu faço essas substituições na equação que a gente obteve anteriormente e a gente chega nessa equação para coordenadas cilíndricas. Equação geral, né? Antes a gente tá vendo para unidimensional, agora geral. Ok? E para coordenadas esféricas, o mesmo raciocínio, né? Mas agora eu pego um elementinho dentro dessa minha esfera e eu vou fazer a manipulação da mesma equação, só porque aqui, né, como eu tinha corrigido antes, z, z, eu faço essa manipulação. X igual a R cosseno θ seno, cosseno φ seno θ, y igual a R seno φ seno θ e z igual a cosseno θ. Faço essas substituições. Ok? Daí eu chego nessa equação geral. Então, a solução analítica de uma dessas equações, assim, eu preciso ter daí a técnica de solução de equação diferencial parcial, né? Então a gente não vai entrar muito nessas equações gerais, assim. A gente vai conhecer elas. Para coordenadas cartesianas a gente pode usar, mas para esférica e cilíndrica é mais complicado, né? Chegar na solução usando a partir dessas equações. Vamos então fazer um exemplo aqui. A gente vai fazer um exemplo e depois a gente vai para a parte de condição de contorno, daí finaliza, tá, pessoal? Um pouco mais de paciência aí. Um pequeno lingote metálico em formato cilíndrico de raio R, altura H, é aquecido em um forno até uma temperatura de 300 graus. Retirado e deixado para esfriar em temperatura ambiente a 20 graus Celsius, por convecção e radiação. Considerando que um lingote é resfriado uniformemente em toda a sua superfície externa e a variação da condutividade térmica do material em função da temperatura é desprezível, da condutividade constante, né? Desprezível pela temperatura e também vamos considerar pela orientação, né? Ele é isotrópico, esse material. Determine a equação diferencial durante o processo de resfriamento. Então a gente tem um resfriamento algo transiente, tá, gente? Qual é a solução? Eu parto da equação geral para o meu cilindro, né? Então ele encontra inicialmente uma temperatura e depois é resfriado uniformemente na superfície externa, né? Eu vou ter a variação dessa temperatura em, né? A minha temperatura ela é função de quê? Ela é função de raio, né? Pois ele está resfriando, então eu tenho aqui uma temperatura mais elevada e na superfície menos, então varia com raio. Varia com Z, né? Porque as temperaturas aqui próximo dessas faces vão estar menores do que as temperaturas no núcleo, né? Porque aqui eu tenho toda essa área, né, das faces do cilindro para resfriar. Então vai variar com Z. Vai variar com φ? Não, né? Se eu pegar qualquer ponto aqui em φ, para o mesmo raio, ele vai estar a uma mesma temperatura em qualquer Z. Então o φ não vai afetar. Essa é uma simetria que a gente tem. Então não varia com φ e varia com o tempo. Então minha temperatura é função de raio, do Z e do tempo, da variável Z e do tempo, ok? Condutividade térmica constante, não tenho geração, né? Então a geração corta. A condutividade térmica é constante, eu posso tirar ela daqui de dentro e jogar ela para cá, né? Eu divido tudo pela condutividade. Eu não tenho variação com o φ, né? Aqui corta. Então, como é que vai ficar a condutividade, a equação geral, né? A equação diferencial para a solução desse problema? 1 sobre o raio, d dr, r dt dr, mais dt2 sobre dz, opa, d2t, né? d2t sobre dz2 igual a 1 sobre alfa, que é a mesma coisa que ρc sobre k, né? dt sobre dt. Observem que não as condições inicial, né? Qual é a temperatura inicial que ele estava? 300 graus. Todo ele 300 graus. Ele estava no equilíbrio, 300 graus. Não entrou aqui.
Não entrou na minha equação diferencial. E as condições de contorno, né, que seria a convecção e radiação externa, não entrou aqui também. Elas vão entrar nas condições de contorno e iniciais. Não entra no desenvolvimento da equação diferencial que rege o resfriamento desse sistema, ok? Então, a mesma equação que rege o resfriamento de um lingote inicialmente a 300 graus, que vai resfriar, né, nessas mesmas condições, vai reger o sistema de um lingote que vai estar a 600 graus, 700. Isso não afeta, ok? Temperatura externa também não vai afetar, desde que essas condições sejam mantidas, né? O resfriamento uniforme em toda a superfície externa, uma temperatura homogênea no início, né? Na verdade, isso também não importa, porque se entrar na condição inicial. É só o resfriamento uniforme. Então, vamos para o tópico muito importante dessa disciplina, que é a condição inicial e de contorno, porque a gente vai desenvolver as equações diferenciais. Para obter a resolução correta, a gente tem que ver quais são as condições inicial e condição de contorno desse meu sistema. Então, as equações de condução de calor descritas anteriormente foram desenvolvidas o balanço de energia em um elemento diferencial dentro do meio, né? A gente pegou um elementinho diferencial cartesiano, cilíndrico e esférico e desenvolveu a equação diferencial que rege. Depois a gente simplificou e usou para os casos do exemplo. Elas permanecem as mesmas independente das condições térmicas na superfície desse meio, né? Isso significa que a equação diferencial não incorpora nenhuma informação relacionada às condições de superfície. Então, se eu cheguei numa uma equação diferencial, não importa o que eu tenho ali em volta, né? Inicialmente. Então, pessoal, a expressão matemática nas condições térmicas de fronteira são chamadas de condição de contorno. Tem várias, a gente vai ver algumas delas aqui, né? Então, vamos lá. Do ponto de vista matemático, né, resolver uma equação diferencial é essencialmente um processo de remoção de derivadas no processo de integração, né? Vocês já resolveram, né, em cálculo isso. Por isso, a solução da equação geralmente envolve constantes arbitrárias, né? A gente vai chegar em constantes arbitrárias. Então vamos fazer um exemplo bem simples, né? Um exemplo bem simples, ó. D2T, dx2 na condição de condução térmica numa parede plana, sem geração, em regime permanente, ok? Então, eu tenho algumas soluções para essa equação, algumas aqui. Como é que eu vou resolver, então? Como é que eu vou saber qual é as condições de temperatura nos dois lados, né? Ou como é que é essa inclinação dessa equação? Porque ela é uma reta, né? Isso aqui vai dar uma reta com um ponto inicial e um ponto final, e uma certa inclinação, ok? A gente vai trabalhar com isso aqui, vamos integrar, né? Então, primeiro eu vou integrar uma vez, né? Eu integro uma vez, integro outra vez, daí eu vou ter a minha solução geral, que é t de x igual a constante, né, que apareceu na primeira integração vezes o x, mais c2, ok? Como é que eu vou obter, então, as condições de contorno aqui, né? Se o meu problema diz que eu tenho nessa parede 50 graus e nessa 15 graus, né, eu posso obter fácil isso, né? São duas condições de contorno de que a gente chama temperatura prescrita. Então, vou primeiro ver qual é a condição de temperatura onde o meu x igual a zero. Por quê? Porque daí minha constante 1 não vai aparecer nessa equação, né? Porque eu vou ter aqui C1 vezes zero mais C2. Temperatura em x igual a zero é 50 graus. Então, eu vou ter que o meu C2 é igual a 50 graus Celsius. Ok? Daí agora eu posso usar essa condição, esse meu C2, essa minha constante 2, nessa equação e obter a minha constante 1 usando a outra condição de contorno. Então eu preciso ter duas condições de contorno para obter a solução para essa equação diferencial, né, de segunda ordem. Né? Tem um d2t, dx2, então eu preciso de duas condições de contorno aqui. Então t para x igual a L é igual a C1 L mais 50. Né?
T de x igual a L é 15. Então, o que eu vou fazer? Meu C1 é igual a 15 menos 50 dividido por L, ou menos 35 dividido por L. Então, a equação que rege esse sistema, né, para eu obter o campo de temperaturas nessa parede, eu vou usar isso aqui. Temperatura em X é igual a menos 35 X sobre L mais 50, ok? Então, se esse meu L for, por exemplo, 2 metros, né, eu posso obter a temperatura em todos os pontos de 0 a 2 metros usando essa equação, ok? Então, a gente tem como trabalhar, né, a partir daquelas equações diferenciais e condições de contorno, obter o campo de temperaturas, que é o que eu quero. É realmente o que eu quero aqui. Então, a gente precisa especificar duas condições de contorno para cada problema unidimensional, para os problemas unidimensionais, né? Porque são equações de segunda ordem, né? 4 para problemas bidimensionais, porque daí eu vou ter duas dimensões, x e y, cada um vai ser de segunda ordem. 6 para problemas tridimensionais. Então, eu preciso de 6 condições de contorno para problemas tridimensionais. Não precisam ser de temperatura prescrita, mas eu tenho que ter 6. E se eu incluo regime transiente, eu tenho que ter daí uma condição temporal. Qual é essa condição temporal? É o campo de temperaturas que eu preciso para a condição de tempo igual a zero. Então eu sei, por exemplo, que esse meu bloco, que eu vou colocar dentro de um forno, né, um bloco metálico, ele está a temperatura ambiente inicialmente. Então todo ele é 25 graus no tempo igual a zero. Daí eu ligo o forno. Eu coloco dentro do forno quente. Daí eu vou trabalhar o transiente até ele chegar num equilíbrio, que pode ser a temperatura do forno, por exemplo. Ou eu deixo uma meia hora ali dentro e trabalho o transiente dele. Então, geralmente, a condição que a gente especifica no transiente é o que a gente chama de condição inicial, né? Que é o tempo a temperatura para o tempo igual a zero. Por exemplo, aqui, eu tenho a temperatura para o tempo igual a t aqui, né? Pode ser o meu t zero aqui, para um tempo x. A temperatura em 0 é 150 e em L é 70 graus. Né? Eu especifiquei a condição de uma temperatura em um tempo específico. Então eu posso ter que condições de contorno? Temperatura prescrita, essa é fácil, né? Vou lá com um termopar, meço a temperatura na parede, um termômetro, alguma coisa, eu meço a temperatura na parede. Fluxo de calor prescrito, por exemplo, eu sei qual é a resistência térmica que eu estou usando. Eu sei que ela tem uma potência de 800 watts, por exemplo, por metro quadrado ali. Então eu já tenho o fluxo de calor prescrito. Eu coloco em contato ali, eu tenho um fluxo de calor. Eu posso ter uma condição de contorno convectiva, se essa minha parede está sujeita a um ambiente externo que passa um vento ali, né, para resfriar. Eu posso ter uma condição de contorno de radiação, né, se está num ambiente que tem vácuo, mas tem uma radiação incidindo. Eu tenho uma condição de interface e condições generalizadas, posso ter outras, né. Então, temperatura prescrita, foram os exemplos que a gente viu anteriormente, né. A temperatura de uma superfície exposta diretamente pode ser medida facilmente. Então, é uma das formas mais fáceis aí é usar uma condição de contorno de temperatura prescrita, né? Eu só especifico que a temperatura em zero. Nesse caso aqui ele está botando um tempo, mas pode ser para qualquer tempo. Eu posso excluir o tempo aqui, né? É 150 e em L é 70, ok? Fluxo de calor prescrito. Que ponto, né? O meu fluxo de calor é igual a, aqui eu entro com a condição de Fourier, né? A lei de Fourier. Fluxo de calor na direção x positiva em qualquer lugar do meio, incluindo nos contornos, pode ser expresso por equação de Fourier, né? Aqui se eu estou considerando uma área, né, desprezando, aqui na verdade é o Q minúsculo, né? Mas usa Fourier como base, não é o Q maiúsculo, né? Nesse livro, ele considera o Q minúsculo quando é watts por metro quadrado. Existe outra notação também que vocês podem encontrar, então, para não ficar confuso, que é o Q ponto seria em watts, Q ponto linha watts por metro, Q ponto duas linhas watts por metro quadrado. Tá? Então, alguns livros usam essa notação. Eu até prefiro essa daqui,
Q ponto duas linhas, mas já que esse livro usa assim, vamos usar assim. Então é Q ponto minúsculo é watts por metro quadrado. Então fluxo de calor na direção X positiva, é isso aqui. Para uma placa de espessura L submetida a um fluxo de calor de 50 watts por metro quadrado, então eu tenho um fluxo de calor prescrito nessa superfície, entrando no meio por ambos os lados, por exemplo, então eu tenho nas duas superfícies, as condições limites de fluxo de calor especificadas podem ser expressas como menos K delta T delta X em 0, né, na posição 0 é 50, positivo, e menos K delta T em 0, né? Na verdade aqui é L, pessoal. Aqui é L, eu copiei, mas eu me enganei. Aqui é o L, né? Seria menos 50 daí, na outra superfície, né? Sinal negativo indica que a seta na parede direita está trocada, né? Que o fluxo, na verdade, está entrando. Ok? Vamos lá. Outras condições, né? Uma condição especial de superfície isolada é um fluxo de calor prescrito. Mas qual é esse fluxo de calor? É zero. Né? Se ele está isolado, eu estou dizendo ali não tem transferência de calor, o fluxo de calor passando, né? Então, uma condição especial de fluxo de calor prescrito é quando eu tenho uma parede isolada ou um caso desses que eu tenho simetria. Se eu tenho simetria, aqui a minha derivada aqui é nula, que é a mesma coisa de dizer que eu não tenho fluxo de calor, né? Se eu tenho simetria, aqui eu não tenho transferência de calor daqui para cá, né? Desse lado dessa linha de simetria para outra. Então é um fluxo de calor prescrito igual a zero. Aqui, aonde no comprimento médio, né? Na metade dessa peça. E aqui eu tenho um isolamento térmico, então eu também posso considerar uma condição de fluxo de calor prescrito nessa parede igual a zero. E aqui eu posso misturar, né? Nesse caso eu tenho duas condições. Uma de fluxo prescrito zero na parede isolada e outra de fluxo de calor, de temperatura prescrita na outra superfície. Eu medi essa temperatura. Ok? São condições de contorno. Convectiva. Né? A gente vai ver isso depois também em convecção mais claramente. Eu tenho uma convecção num lado igual a uma condição térmica. Né? Em vez de ter um fluxo prescrito, esse meu fluxo prescrito ele virou uma condição de condução, de convecção, quer dizer, nesse lado. Então aqui eu tenho um coeficiente convectivo e uma temperatura do meio, infinita do meio, né? E no outro lado também. Ok? Então, condição de contorno de convecção em ambas as superfícies, eu tenho esse caso aqui, né? Radiação. Eu também vou ter, em vez de eu ter um fluxo prescrito, eu tenho, na verdade, uma condição de radiação. Eles são um pouquinho mais complicados de resolver do que um fluxo prescrito, porque daí a temperatura na superfície vai depender desse balanço, né? Então eu tenho aqui uma condição de radiação para condução, condição para radiação, né? Eu posso ter uma condição de contorno de interface, condução com condução de materiais com condutividade térmica diferente. Então aqui eu tenho uma equação de condução passando para outra equação de condução, né? Requisitos de que os dois corpos em contato devem ter a mesma temperatura na área de contorno, né? Tem que ter a mesma temperatura. Isso quer dizer que eu tenho uma interface perfeita aqui, né, de contato. E uma interface é uma superfície que não pode armazenar nenhuma energia, né? Então o fluxo de calor nos dois lados deve ser o mesmo. Essas são as condições que eu tenho para ter a condição de contorno de interface. E generalizadas, eu posso ter uma mistura delas, né? Eu posso ter aqui, por exemplo, convecção e radiação numa parede que vai ter depois condução, né? Numa superfície externa. Ok? Eu posso ter isso, daí eu tenho que levar em consideração a temperatura. Aqui a temperatura do céu tem umas correções para trabalhar com isso, né? Mas a gente vai ver tudo isso na parte de radiação. Métodos de solução dos problemas aqui. Primeiro, eu vou pegar a formulação matemática, equação diferencial e equação de contorno. Depois, vou ter a solução geral da equação diferencial e aplicar as condições de contorno. É bem simples, tá, gente? Claro, essa aula foi um pouco extensa, mas depois vocês pegam para fazer os exemplos da lista e vão trabalhando passo a passo, né? Vamos fazer um exemplo aqui bem rapidinho, então.
Considere uma grande parede plana de espessura de 0,2 metros, condutividade térmica foi dada, né? E a área de seção transversal também foi dada. Os dois lados da parede são mantidos a temperaturas constantes, então tem duas condições. Eu tenho uma condição de temperatura prescrita nos dois lados, né? Eu quero determinar a variação de temperatura na parede e o valor da temperatura em x igual a 0,1 metros. E a taxa de condição de calor pela parede sob condições de regime permanente. Então vamos lá. Eu tenho um regime permanente, né? Condição unidimensional, condutividade constante, sem geração térmica. Equação, aquela simples que a gente achou antes, né? Igual a zero. Colocando as condições de contorno, eu vou ter, né, que T de x igual a zero é 120 graus. E T para x igual a L é 50 graus, né? O que seria o meu T2 e o meu T1, ok? Vamos então integrar isso uma vez. Vou ter que meu dt sobre dx igual a minha constante C1, ok? Integro a segunda vez. Foi o que a gente obteve no outro problema, né? Eu tenho que a minha temperatura como função de x é igual a C1x mais C2, ok? Vamos então chegar na solução, né? Meu t de x igual, repetindo aqui, C1x mais C2 para x igual a zero, eu vou ter aqui t de x igual a zero é igual a 120, se eu não me engano, né? Igual C1 vezes zero, é zero, mais C2. Então, eu consigo obter aqui que meu C2 é igual a 120 graus Celsius. Ok? No exemplo do livro, ele está usando ele está deixando o T2. Então, vamos deixar o T2, que é igual a T, na verdade, T1, né? Então, C2 é igual a T1. Então, vamos partir daqui. Depois eu vou querer saber qual é o meu T em L, né? Ele vai ser igual a C1 vezes L mais C2. Isso aqui é igual ao quê? Temperatura em L é a minha temperatura 2, né? Igual a T2. Se eu trabalhar um pouquinho com isso, eu vou ter que meu C1 é igual a... né? Esse meu C2 é, na verdade, T1, né? Então, meu C1 vai ser T2 menos T1, que foi a mesma coisa que a gente obteve no outro. Eu só estou deixando assim em função da temperatura para ficar um pouquinho mais claro, ficar um pouco mais genérico nessa equação. Quando for duas temperaturas prescritas na parede, vai ser sempre essa. Temperatura em X igual a T2 menos T1 sobre L vezes X, porque tudo isso aqui é o meu C1, né? Mais T1, que na verdade é meu C2. Deixa eu até botar em outra cor aqui só para ficar mais claro. Isso aqui é o meu C1. Isso aqui é o meu C2. Minha constante 1 e minha constante 2. Ok? Então eu tenho aqui, né? Se eu quero saber qual é a temperatura em 0,1, tá aqui para x igual a 0,1 metros, eu vou ter quanto, né? T2 é 50 menos 120 dividido por L, 0,2 metros, né? L não é x, L é o comprimento total, vezes 0,1 mais 120. Isso aqui vai me dar uma temperatura de 85 graus Celsius. Então, a temperatura naquela x igual a 0,1 ali, um pouquinho depois da parede, né? Um pouco, na verdade, na metade ali, né? Porque a parede tem 0,2 metros. Então, 0,1 metro, na metade ali, ele tem 85 graus. Ok? Depois eu quero saber qual é a taxa de transferência de calor, de condução, em qualquer lugar nessa parede. Porque ela vai ser igual, né? Não tem geração, né? Então, meu Q ponto da parede igual a
menos K, área, dt, tx. Isso aqui vai ser igual a menos K, área, C1, né? Por quê? Porque eu vi aqui, ó. Deixa eu ver nessa primeira solução. dt sobre dx é o meu C1. Não precisa nem partir dessa daqui e derivar, né? Eu posso chegar direto a essa daqui. É uma condição intermediária ali. Então, é C1. dt sobre dx é C1. Então, menos K a C1, que é igual a menos K a... O que é o meu C1? Temperatura 2 menos temperatura 1 sobre L. Né? Isso eu já sabia, eu obtive o C1 faz pouco tempo. Então, eu tenho isso aqui. Que vai ser igual a, né? Q ponto da parede igual a K a T1 menos T2. Só invertir o sinal ali do T1 e T2 para tirar o sinal aqui da frente do, né? Dá na mesma. Sobre L. Calculando isso aqui, eu vou ter 6.300 watts. Ok? Então é isso, pessoal. Deixa eu só dar uma olhada, se não faltou nada. É isso, pessoal. Eu parei aqui nesse exemplo, né? Depois a gente vai ter uma aula de exercícios para fazer mais exemplos. Aí a gente vai pegar toda essa parte aqui de permanente, transiente, né? Também. Terminamos então a equação, o nosso fundamento aqui, né? Da equação de condução térmica. Certo? Então a gente se vê no dia 16/11 aqui com a parte de condução de calor em regime permanente. Um abraço, pessoal. Até a próxima.